negado. Acho que é aquela frase assim, ó, que ninguém quer ouvir. E eu já tive o prazer ou o desprazer, né, de ouvir, gente. Como eu chorei naquele dia. Mas é aquela coisa, né? Deus sabe o que faz. Quem é essa doida que já chega aqui assim? Eu sou a Joyce, gente. Eu moro aqui nos Estados Unidos, vai fazer 5 anos. Se você não me segue lá no Instagram, tá perdendo tempo e dinheiro, porque lá eu ensino vocês a viverem de forma econômica aqui nos Estados Unidos. Dou muita dica bacana. E se você não tá inscrito aqui no canal, quer dizer que aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. É só você clicar nele para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora bora aqui pro vídeo de hoje. Gente, vou dar continuidade na historinha do vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Naquele vídeo, eu falei sobre como eu conheci o meu marido, né? E eu terminei numa parte da historinha onde ele me pedia em namoro via Skype. Isso porque eu tinha pedido ele em namoro no Brasil e ele tinha falado que não. Aí 4 dias depois que ele chegou aqui nos Estados Unidos, o que ele fez? Me pediu em namoro. Eita cabra, vou te falar, viu? Enfim. E aí começou aquela coisa, né? Vou aí visitar você então. Só que, gente, mulher trabalhadora, né? Professora no Brasil e tal. Falei, o que eu vou fazer? Vou tirar o visto para poder visitar você em julho. Ou seja, a gente ia ficar todo esse tempo sem se ver. Aí beleza, fui correr atrás, nunca tinha ouvido falar, não fazia a mínima ideia de como era vir para os Estados Unidos, o que precisava. Eu já tinha olhado o que, tipo assim, como era para ir para a Europa, porque lá eu tinha vontade de ir, mas nunca fui. E aí fui procurar saber e vi que era um pouquinho mais complicado do que a gente pensa, né? Você primeiro tem que tirar o seu passaporte, depois que você tiver com o seu passaporte em mãos, você tira o visto. Dica, gente, não comprem passagem. Não aluguem hotel, não preparem a sua viagem antes do visto. Muita, mas é muita gente mesmo que faz isso. Algumas pessoas dá certo, mas outras não dão. Algumas pessoas vão com a passagem comprada, com o hotel reservado para tirar o visto, achando que isso vai, tipo, fazer o cônsul dar o visto. E não, isso não é motivo, tá? Então, fica a dica aí. O que acontece? Na época o Rafa falou pra mim, né, amor, vamos pagar aquelas agências lá que preenchem o DS para poder tirar o seu visto. Aí eu falei, não sei o que, achei muito caro, eu consigo fazer isso sozinha. Então pesquisei, assisti vídeos no YouTube, não, eu consigo fazer sozinha. Aí a gente fez, nós dois fizemos. Aí, o que acontece? Eu não teria como provar financeiramente que daria conta de arcar com essa viagem. Até porque eu não iria arcar com a viagem sozinha, ele ia me ajudar na viagem. Mas eu fiquei com medo de colocar que meu namorado morava aqui nos Estados Unidos e que ele ia arcar com algumas despesas dessa viagem e meu visto ser negado. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi mentir. Gente, não mintam, não mintam. Simplesmente não mintam no DS. Aí eu coloquei lá que quem iria custear a minha viagem seria a minha madrinha. Conversei com a minha madrinha antes, perguntei para ela se tudo bem, se ela poderia me dar alguns documentos, porque eles poderiam pedir provas de como ela iria fazer e se ela tinha condições, né, de custear a minha viagem. E aí ela topou, falou que tudo bem, me deu toda a documentação que precisava. E eu fui. Minha madrinha, inclusive, mora em Brasília, né? E o visto é tirado lá, em Goiânia não tem consulado americano, então fui, são 2 dias. Aí fomos no primeiro dia, fomos tirar foto e fazer as impressões digitais. E aí, isso eu e meu filho. Aí no segundo dia, fomos eu e meu filho, minha madrinha me deixou e ficou me esperando lá fora. Agora eu vou contar pra vocês como foi a entrevista. Então entramos eu e meu filho, aí, se eu não me engano, na idade dele não era obrigatório ele ir, mas mesmo assim eu quis que ele fosse. Aí beleza, chegamos lá, esperamos, tipo assim, não foi muito rápido, mas também não foi demorado, acho que ficamos esperando ali uns 30 minutos, até que chamaram a gente. Aí quando chamaram, gente, eu tava muito nervosa, eu sou muito ansiosa. Eu tava muito nervosa mesmo. A primeira pergunta que ele me fez, foi a seguinte: para onde você vai? A minha resposta foi para os Estados Unidos. Gente,
É óbvio, né, que eu ia para os Estados Unidos. Ele queria saber para onde. Só que na hora que foi tão rápido que na hora que eu falei Estados Unidos, eu já meio que engasguei e falei Orlando para Disney. Aí ele já ficou assim, aí ele perguntou se eu já tinha ido nos Estados Unidos alguma vez. Eu falei que não. Eu não me lembro exatamente todas as perguntas, mas eu lembro que ele olhou pro meu filho, né? Porque assim, eles não entrevistam a criança. Mas se eles quiserem conversar com a criança, eles podem conversar. Ele olhou pro meu filho e perguntou se ele estava ansioso para ir conhecer a Disney. Aí ele só falou que sim. Ele perguntou se ele já tinha vindo nos Estados Unidos alguma vez, ele falou que não. Aí ele foi e voltou a falar comigo, aí ele perguntou, eu lembro que ele perguntou como que eu viria, né, tipo assim, quem ia custear a minha viagem. Aí eu falei, ele perguntou o que eu fazia lá no Brasil, eu falei que eu fazia, né, falei sobre os meus trabalhos. E aí quando ele me perguntou quem ia custear, que eu falei que era minha madrinha, ele me pediu provas, e aí eu dei as provas que ele pediu. Aí ele olhou, aí ele foi lá pra dentro, voltou, aí ele perguntou pra mim se eu era casada, eu falei que não, que eu era separada, e ele me perguntou se o pai do meu filho pagava pensão, e o pai do meu filho não pagava pensão, então não tinha como eu falar, né? Porque, gente, imagina, eu, mãe solteira, tinha todas as minhas despesas. Nessa época eu tinha. O meu carro era no nome da minha mãe. Então, tipo assim, eu pagava o financiamento do carro, mas era no nome da minha mãe, então não constava isso lá. Mas eu tinha uma moto que era financiada no meu nome. Enfim, todas as despesas que uma mãe solteira tem, sem receber pensão do ex-marido, do pai da criança. Então, se você for ver financeiramente falando, realmente eu não tinha condições. Por isso que eu coloquei a minha tia, assim, supostamente para pagar. E aí ele perguntou isso, eu falei que ele não pagava pensão, até porque se eu falasse que pagava, ele ia me pedir prova e eu não tinha provas. Aí ele olhou, aí ele foi lá pra dentro de novo, aí ele voltou com o papel na mão e falou visto negado. E eu fiquei tão assim que eu não consegui nem perguntar, tipo, por quê? Aí ele só falou visto negado e aí no papel tá o motivo do seu visto ter sido negado. Gente, oh, eu saí de lá arrasada. Na frente dele eu não chorei. Mas na hora que eu saí de lá, da porta, assim, eu olhei pro meu filho, tadinho. Eu vi, assim, no semblante do meu filho, a tristeza, sabe? Aí eu saí de lá, eu chorava, minha madrinha tava esperando no carro. É aquela coisa, né? Ela viu eu chorar, não sabia se era de emoção ou de tristeza. Aí eu cheguei e falei pra ela que meu visto tinha sido negado. Ela, mas por quê? Não sei o que, tava tudo certinho. E aí é aquela coisa, gente, não se perguntem por que o seu visto foi negado. Se vocês forem parar pra pensar, eu menti. Mas todas as provas ali estavam dizendo que, tipo, a pessoa que ia supostamente pagar a minha viagem, ela tinha condições, né, de pagar. Eu tinha vínculos com o Brasil, eu fazia pós-graduação, eu tinha contrato com a prefeitura, então eu tinha vínculos com o Brasil, mas por algum motivo eles não acharam esses vínculos fortes. Talvez por eu ser uma mãe solteira, sozinha, sem ajuda financeira, aí assim, meio que fica óbvio que eu estaria vindo para trabalhar, ou sei lá, se eles pesquisaram e viram que eu tinha um namorado aqui, enfim, então sim, pode ser N motivos. A dica que eu posso dar para vocês é não mintam. Se você não está seguro para preencher o DS, não economize o dinheiro. Procure uma agência especializada, uma agência que realmente assim você veja que é boa. Lembrando, gente, que nenhuma agência, nenhum advogado, ninguém pode te garantir o visto. Então, se o profissional virar para você e falar, não, eu garanto que você ganha o visto, ó, cai fora. Porque a única pessoa que decide se você vai ter o seu visto aprovado ou não é o cônsul ali na hora da sua entrevista. O que acontece é que essas agências, elas já estão acostumadas, né? Elas trabalham com isso. Então, elas sabem melhor preencher e elas sabem te orientar o que fazer, o que falar, o que não fazer, o que não falar. Às vezes não mente quando vai preencher o DS, mas assim, não coloca algumas informações desnecessárias que podem te atrapalhar. Então, gente, essa foi a minha experiência de ter tido o visto americano negado. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham fé. Se você quer vir para cá, procure a melhor forma de você vir, não desista. E já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito. Beijo para vocês, espero vocês no próximo vídeo.